o ser humano é um eterno isso aí, insatisfeito. Isso é uma fala, uma frase ligada à humanidade, que muitos aprendem a lidar com essa insatisfação, e muitos, principalmente no século que a gente vive hoje, né, essa frase é muito forte. E isso está muito ligado à questão desse vazio. Às vezes a gente vê pessoas aí com poder aquisitivo muito forte, que poderia ter uma vida linda e maravilhosa, e está lá depressiva, não tem a menor vontade de viver, né, não consegue desfrutar de tudo aquilo que tem. Só que o dependente, portador da doença. Por que eu falo dependente e portador da doença? Alguém sabe responder isso? Sim ou não? Quando vocês não sabem, vocês fazem o quê? Vocês perguntam, vocês peçam ajuda para vocês aprenderem. Porque existem, lembra lá do usuário nocivo, usuário abusivo e o portador da doença? Existem pessoas que não são dependentes e tocam a sua vida, sim ou não? Sim. E tem o dependente portador da doença, que fica com uma vida totalmente incontrolável. O dependente portador da doença, com o decorrer do tempo, ele vai arrumando um meio para que ele não sinta mais este vazio. Ele vai anestesiar esse vazio. De que forma, galera? Usando. Então quer dizer que por muito tempo as drogas e o álcool fizeram o quê? Anestesiaram este vazio por muito e muito tempo, sem a gente perceber. Muitas das vezes estava lá droga e álcool de alguma maneira preenchendo. Você está usando, né? A gente vai chegar lá, preenchendo este vazio. Mas este vazio, ele acontece. Mais uma coisinha. Só que daí, o que é portador da doença? Quando ele usa, o que ele vai acionar? Fala alto. A doença. Os aspectos dessa doença é compulsão, obsessão, que são os aspectos principais. Por que acontece a compulsão e a obsessão? Quem sabe me responder? Por que me dá uma compulsão física? Compulsão significa um desejo incontrolável. O que acontece para disparar este desejo incontrolável? Sim, mas por que acontece isso? Isso mesmo, porque o cérebro tem uma falha no sistema de recompensa cerebral, aonde eu já não alcanço mais o prazer. Então, automaticamente, quando eu sinto esse vazio, eu vou para a droga, eu disparo a doença, eu disparo compulsão e obsessão. Eu não alcanço o prazer, vai me gerar mais e quando me gera mais vazio, o que eu vou fazer? Eu vou usar mais. E quando eu usar mais, eu vou automaticamente. E cada vez mais, a característica dessa doença é o quê? Progressiva. Quer dizer que ela vai cada vez aumentando mais. E mais eu vou sentindo vazio, e mais eu vou me drogando, sem eu me perceber muitas das vezes. Agora, eu pergunto para vocês, eu só sinto esse vazio porque eu não alcanço mais o prazer, ou eu posso sentir este vazio por outras coisas? Pode ser por outras coisas?
Dá um exemplo para mim. O cara que está com uma depressão profunda. Olha aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. O cara que está dentro de uma depressão, ele também sente esse vazio. Que mais? Frustração. Uma frustração pode me gerar um vazio? Que mais? Uma perda. Uma perda pode me gerar um vazio? Que mais? Dor. Hã? Dor. Sentir dor pode me gerar vazio? Solidão pode me gerar vazio? Sim. Então olha que interessante. Outras coisas também podem me disparar esse vazio. Só que quando esse vazio for disparado por outras coisas, inconscientemente, o que vai ser disparado na minha cabeça, que eu fiz por muitos anos na minha vida? As drogas e o álcool. Galera, aqui vocês vão ver o quanto a droga e o álcool é só cerejinha do bolo, como é dito. Como ela não é o único problema que vocês têm. Então essas coisas me geram vazio, inconscientemente começa a me disparar droga e álcool. E aí existe a seguinte questão: aquele que já passou por um processo de tratamento, aquele que já passou por um processo de busca de recuperação, ele já não quer mais se drogar e não quer mais beber, correto? Sim ou não? Sim. Vocês querem beber? Não. Querem usar? Vocês já têm essa ideia que vocês não querem mais beber, não querem mais usar. Mas pode acontecer, sem vocês se perceberem, de vocês, através da depressão, da frustração, da perda, da dor, da solidão, vocês dispararem um outro tipo de comportamento para que você possa aliviar isso de alguma maneira, porque isso está te gerando vazio. Como? Comida, doce. Querem falar algum? Jogos. Redes sociais, que é uma coisa hoje muito forte. O que mais? Que tipo de comportamento pode me aliviar imediatamente? Masturbação. Rapaziada que é jovem aí, ó, acontece muito, balada. Só que, olha só que loucura, galera. Quando eu busco outros tipos de comportamentos que me deem alívio imediato diante de emoções, de sentimentos, de pensamentos, o que acontece? Eu vou acionar também a doença, porque a doença dependência, a doença da adicção ou a doença biopsicossocial, uma doença multifatorial, é porque existe uma falha no meu sistema de recompensa cerebral, assim como o companheiro falou, e eu não alcanço mais o prazer. Então, eu começo a comer, como, e vai me gerar
como doce, como doce, como doce, como doce, vai me gerar. Começa a jogar, vai me gerar. Entro lá na internet, lá fuço tudo que tem para fuçar, vai me gerar. Olha que doideira. Só que quando começa a me disparar esse vazio, inconscientemente vai disparar o quê? Vai disparar droga e álcool. Às vezes não, a maioria das pessoas que já passaram por tratamento falam assim para mim: Léo, tudo bem. De repente, me deu 5 minutos, eu virei e fui usar. Mas ele não percebeu que ele já estava de alguma maneira tendo sentimentos que ele não soube trabalhar, ou até mesmo ele já estava com comportamentos adoecidos pela sua própria doença e ele não teve percepção que ele estava compulsivo, obsessivo, e aquele vazio estava lá, borbulhando, fervendo, e quando ele menos se percebe, ele vai usar. Aí ele não entende nada. Ele fala: como assim? Eu não quero mais usar, eu não queria mais beber. E a hora que eu me vi, eu estava ali usando e estava bebendo. Estão vendo como a droga e o álcool é só uma consequência? Fica claro aqui isso para vocês? Ou não? Então, de alguma maneira, uma das coisas muito fortes dentro do ser humano e potencializado até no dependente portador da doença. Por que se potencializa esse vazio? Quem sabe responder? Por que o vazio do dependente portador da doença é mais forte do que o do ser humano, que é um eterno insatisfeito? Tem duas respostas aí. O quê? Prazer da droga e do álcool é maior. Uma, porque ele tira a droga e o álcool. Então ele começa de novo a sentir esse vazio. É o mesmo vazio, mas parece que é muito maior, porque ele se anestesiou por muitos anos. Duas, porque ele não alcança mais a mesma sensação de prazer. Então esse vazio, ele fica muito mais forte no dependente portador da doença. Então, o que ele vai ter que aprender? E uma outra coisa que eu não coloquei aqui. Essas coisas aqui, e tem mais coisas, né? Tem culpa. Culpa pode gerar vazio? Vergonha pode gerar vazio? E por aí vai, galera, né? Várias coisas. Só que, além dessas coisas me gerarem vazio e estarem ligados na droga e no álcool, quantas vezes, vou falar nem todos, né? Mas muitos aí já teve depressão e tentou fazer do uso para lidar com a depressão. Então o que ele fez? Ele condicionou a depressão dele também no uso diretamente. Quantas vezes ele não entrou num sistema de frustração e foi usado? Quantas vezes ele não teve uma perda e foi usado? Quantas vezes ele não sentiu uma dor e foi usar? Quantas vezes ele não entrou numa solidão e foi usar? Quantas vezes ele não sentiu culpa antes, depois ou durante o uso das drogas e foi usar? Quantas vezes ele não sentiu vergonha e foi usar? Então, além dele sentir esse vazio que vai disparar a droga e álcool no seu inconsciente, ele também tem um condicionamento nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, nas suas crenças condicionadas diretamente ao uso da droga e do álcool. Então o problema não é a droga,
problema é a inabilidade de lidar com uma frustração. Essa semana ontem eu atendi um rapaz falou assim, esse final de semana eu tive uma briga de leve com a minha esposa, mas na hora, Léo, a minha cabeça fez assim, vou usar. Aí ele se segurou e já bateu de frente com o pensamento, se contrariou, deu uma mordida de corrente e não foi usar. Mas o primeiro pensamento que veio nele foi usar. Porque quantas vezes ele brigou já com a família, com a esposa, com o irmão, com a namorada e foi para o uso. Então ele se condicionou. Ele vai ter que reaprender a lidar com essa situação. Então tudo sempre vai ser a droga e o álcool só consequência. Nunca vai ser o problema maior. Esqueçam, galera. Esqueçam o problema que vocês tiveram com as drogas e com o álcool aqui dentro. A maioria de vocês aqui já passaram pelo processo de desintoxicação, já não tem mais a droga e o álcool no corpo, já estão criando a ideia que não querem mais beber e usar devido às consequências que teve que pagar pelo uso. Aqui ninguém é burro, né? Todo mundo, pelo contrário, tem sanidade, são pessoas inteligentes, não querem mais usar para não ficar pagando o preço do uso. Só que querer não é poder, principalmente quando vocês olham para a droga e para o álcool, porque a droga e o álcool não tem o menor problema na vida de vocês hoje. Léo, nessa parte aí, o cara tem que ter opinião, né? Nem sempre, porque se fosse só isso, você quer usar hoje, Sérgio? Então, pode ir embora. No fundo do seu coração, você quer usar hoje? Não. Isso é uma opinião formada. Se fosse só a decisão, né? Se fosse só uma opinião do fundo do nosso coração, a gente não precisaria nem ter entrado aqui na clínica, porque por quantas vezes a gente já teve essa opinião, a gente já teve essa decisão de não querer usar mais. Então não é só isso aí. Entendam, a droga e o álcool é uma consequência. E você vai ter que aprender daqui em diante a trabalhar e a tratar de tudo em sua vida. Tudo que vocês possam imaginar e coisas até além que vocês nem imaginam. Como crenças, tem muitas crenças aí que talvez você nem imagina que você tem. Tem uma coisa que vem antes de crença, que é o esquema que vem lá do seu subconsciente, que é muito mais difícil de ser tratado. Então não é só a questão de opinião e de decisão, porque se fosse opinião